Ciao fratelli, sorelle do meu canal do YouTube Mauro Vendrusculo Alpes. Questo è l'ottavo capitolo da série onde estarei falando da saga di immigrati italiani dall'Italia al Brasile. Meus vídeos possuem fatos históricos e acontecimentos do dia a dia dos imigrantes italianos nas colônias do Rio Grande do Sul principalmente. Alguns nomes eu estarei alterando para evitar algum constrangimento com os parentes desses imigrantes. Então passarei a utilizar os nomes dos meus familiares nessas narrações que são verdadeiras. Aconteceram com os imigrantes e seus filhos, já nas terras brasileiras. Não são todos fatos que ocorreram com os meus parentes. Peço compreensão da família porque estou utilizando os seus nomes. Assiste aí mais este vídeo em homenagem aos nossos descendentes italianos que colonizaram o Rio Grande do Sul e colonizaram o Brasil todo. Crianças, meninos, meninas, filhos dos imigrantes italianos que moravam nas colônias de imigração do sul do Brasil. O enfoque de meu vídeo de hoje será nas casas, nas camas e nas roupas, na cozinha, nos chiqueirões, nos galinheiros dos imigrantes italianos que agora já estão vivendo nas terras brasileiras. Como é stata a vostra cama? Como era a sua cama? De taquara, mas agora o meu pai e a minha mãe têm cama feita de tábuas, do jeitinho de uma mesa, com as pernas, uma tábua de cabeceira feita pelo pai da minha mãe, o Ângelo Sari, que era marceneiro em Novo Treviso, que não usava prego, pois os pregos eram muito caros para comprar na época. Embaixo da cama colocavam folhas secas de taquara ou de macegas. Depois que começou a crescer o milho, tinha as palhas que eram desfiadas, faziam um saco grande e enchiam com palhas. Arrumavam bem distribuídas, estendiam sobre as tábuas. E guefava em buço largo intel paion, estou a sacom. E de manhã, quando levantavam, tinham que mexer todas as palhas. Era bem gostoso dormir nesses colchões de palhas de milho. Eu sou prova disso. Eu dormi na casa do meu avô e da minha avó em colchões de palhas. A prima roba e era fata de linho. Pegavam fazendas feitas de barbacoa, onde ensacavam a erva mate. Era uma fazenda preta de sacos ou de faldos. Os lençóis eram confeccionados de linho, quentinha, mas alguns deitavam somente em cima das palhas, com uma ou duas cobertinhas e um saco e um casaco para cobrir um pouquinho. Se fazia muito frio, dormiam 3 ou 4 meninos pequeninos, numa cama só, todos amontoados para se esquentarem, se aquecerem do frio. Na colônia, a casa de dormir e a cozinha estavam sempre separadas a alguns metros para evitar um possível incêndio, uma vez que o fogolaro estava sempre com brasas ou era conservado também à noite aceso, as brasas incandescentes. O vento poderia abrir uma janela à noite e ativar o fogo do fogolaro e queimar tudo. Esta ideia criou uma tradição na construção das casas dos colonos. A cozinha sempre separada da casa, ou era com um piso de chão, ou era com piso já mais tarde de tijolos, de cimento, etc. A nona Rosa ativava o fogo para adiantar o cozimento dos alimentos. E enquanto isso, ia na horta pegar saladas, ou ia na casa onde se lavavam os panos e as roupas, e nesse processo o perigo do fogo era iminente a todo momento. As panelas, os baldes, os panelões de polenta e da banha foram trazidos da Itália, eram feitos de cobre, pois as panelas de ferro gusa só foram compradas muito mais tarde. Os pratos e canecos
feitos de lata de azeite, de querosene e de sardinha. Os lampiões eram feitos de latão. No lugar do saponáceo, que as donas de casa conhecem hoje em dia, elas usavam a cinza do fogão, onde o percentual de potassa deixava os utensílios lustrosos. Os talheres eram lavados com soro de leite que sobrava na hora de fazer o queijo quente. Eles também ferviam para fazer o requeijão. A poina que sobrava era usada para lavar os talheres. E depois desse uso, ainda era aproveitado para a lavagem dos porcos, o bevaron. As toalhas de se enxugar eram feitas de sacos de sal ou de sacos de açúcar. Hoje em dia ainda também, sendo deixados próximos do fogolaro para não apanharem muita umidade. Nem todos os imigrantes eram agricultores. Tinha a família dos Steinin, isso é verdade, que era soldador e fazia pratos, bacias, lampiões, aproveitando latas ou folhas de Flandres. O pai da minha avó era carpinteiro, ele fazia móveis, ele fazia guarda-roupas, um guarda-roupa que tem ainda na casa da minha avó, que mora lá, o meu tio José Maria, o Ico, foi feito pelo pai da minha avó Rosa Sari Vendrusco. Muitas crianças só sabiam o seu sobrenome por ocasião da entrada deles na escola. Eu, por exemplo, fui saber bem tarde o nome do meu tio Ico. A gente chama de Ico, José Maria Vendrusco. A fabricação de talheres de taquara foi bastante frequente, fazendo também pazinhas de madeira, as chamadas mescolete, para mexer a carne, para mexer a batata e para mexer a polenta. A mescola era sempre grande e reforçada e também era usada para mexer e bater. O movimento de mexer a polenta era bem cansativo à medida que ela endurecia, pois as polentas eram grandes e depois eram derramadas em panoros ou tablado de madeira. A minha avó tinha essa parte aqui bem forte, assim, não era solto esse couro aqui, porque ela fazia força para mexer a polenta. Alisados com a esquia, a pazinha larga, fina e leve, e depois cortada com um fio de linha, aquele fio de costurar, acho que era número 6 ou número 16. Como a pobreza entre os imigrantes nos primeiros anos era muito grande, muitas famílias comiam polenta com polenta e polenta com polenta, e outras comiam a polenta acompanhada de cebola, pochata tel sal, comiam um bocado de polenta e um bocadinho de cebola com sal, polenta e segole, sem nenhum outro tempero. Azeite e vinagres eram luxos. Às vezes, na falta também da cebola de cabeça, comiam escalonha, que é a cebola verde de tempero muito conhecida hoje em dia. Também comiam o rabanete ou o nabo, pão de centeio preto ou de massa de batata doce, chamado de panhoca, ou de farinha de milho ou de massa de abóbora, cozido sobre palhas de milho no forno de barro, uma vez que a farinha de trigo era muito cara. Esses pães de centeio preto eram bem duros. Se atirasse aquele pão na cabeça de alguém, podia até matar. O fogolar estava ao centro da cozinha, com tocos de pinheiros cortados dispostos ao redor do fogo, que serviam de cadeiras. A gente sentava nesses tocos, comiam sopas e comiam sopas e sopas e sopas, sopas de caldo ou sopas de feijão. Os mexidos com farinha se chamavam de miséria das senhoras. Farinha de trigo com 2 ovos, um pouco de água, tudo mexido, parecia arroz cozido com a sopa. Os moinhos eram de pedras movidas à queda d'água. Lá em Bento Gonçalves tem um moinho que mostra isso, lá no Caminho das Pedras. Mas não haviam peneiras, então faziam polenta com farelo e tudo junto. Polenta com semole e tudo insieme. O manha cosita, o far de manco. Mais tarde, o Agostinho Corso, esse é o nome verdadeiro, comprou uma seda para fazer peneiras e separar o farelo que era dado às galinhas. Ele foi para a Itália e trouxe uma seda e conseguiram fazer uma peneira.
Só passava as bonitas agora. O farelo foi chamado de quirera. Muitas pessoas não conseguiam dizer quirela, e daí falavam quirela. Inclusive, esse termo quirela já está no dicionário Aurélio. Essa maneira de falar quirela virou oficial. Quanta roupa senza tempero, senza banha e senza salanca, perché no guinera i soldi da mandala tor. A gente pegava um saco de milho para levar lá no bolicho do Neco Turco e implorava para ele comprar de você. Ele dava meio quilo de açúcar e voltava para casa com aquela miséria. Meio quilo de sucro por um saco de milho. Os colonos eram explorados. Comer o que tem. Plantar radite. Minha mãe falava radicha. Feijão, ervilhas, fava. Às vezes a gente pegava meio saco de milho e colocava na água, num riachinho de água corrente, até ele amolecer, descascava e comia aquilo, grãos de milhos inchados na água, ficava macio, não era gostoso, mas dava para comer. Fata com que a casa? Com o que faziam as casas? Com folhas de taquara presas pelo trançado de taquaras amarradas, que eram as primeiras paredes, e depois começavam a rachar e a plainar lenhas para tábuas de pinheiros. O Gerson sabe muito bem isso, né? Quase rachamos a cabeça dele. Faziam buracos nas tábuas que eram presas com tarugos nos tetos das casas, pois os pregos eram muito caros. Então colocava-se tabuinhas em cima e fazia um buraco na tabuinha e colocava um tarugo, como aqueles tarugos que você prendia o fumo nos galpões. Os tarugos prendiam as paredes às forquilhas, que eram amarradas com cipós verdes, e depois ele secava o cipó. Não dava para criar porcos, porque o guarachaim matava e comia. Esses animais eram difíceis de serem caçados e a carne era sem valor para comer, uma carne imprestável. As galinhas, o gato do mato matava e comia. Os chiqueiros eram bem próximos da cozinha para os colonos verem se à noite eles eram atacados por animais selvagens. Na primeira casa da minha avó Rosa Sara Vendrúsculo foi construído o ceciário, um lavadouro da pia que se comunicava por canais feitos pelo tio Ico, José Maria Vendrúsculo, de troncos de coqueiro escavados, que era fácil de escavar, que conduzia a água e os restos de alimentos diretamente para o chiqueirão dos porcos feitos de taipa de pedras. Era a lavagem direta para os porcos, sem esforço humano. Eu não tenho nenhuma foto dessa primeira casa da minha avó. Então eu fiz um desenho daquilo que eu me lembro quando eu era criança. Estou mostrando para vocês aqui neste meu canal, este desenho. Mais tarde os porcos eram beneficiados para a engorda e para o abate. Daí surgiu o ofício dos castrim, capador de porcos e de terneiros. O Domingos Batistel, isso é verdade, exerceu a função de castrim. E era ele que escolhia e indicava os melhores terneiros ou os melhores porcos para toda a região, uma vez que ele visitava todas as famílias, ajudando a fazer uma seleção e a melhoria das espécies. Estão vendo aí, ó, como a coisa funcionou direitinho. Os castrim ajudavam a selecionar as porcas e os porcos, machos e fêmeas, para selecionar os melhores e fazer a cruza. A avó Rosa era especializada na criação de galinhas. O ofício esse era normalmente destinado às mulheres. Tinha todos os tipos de galinha. A galinha preta, a galinha branca, a galinha carijó, a vermelha, a terra nova, que era malhada, a de pescoço pelado, as crespa, a grespa, ela falava grespa, a pitoca, um verdadeiro mosaico. Ela deixou de criar as galinhas pitocas porque legar sempre um bocón a manco, perché lega mia la mitra e se viene il vescovo a dar-lhe rosa. Quando faltava banha, usava graxa de galinha. Ela era derretida. Ainda hoje muitas mulheres guardam esta gordura para fazer o risoto, aquela parte da sambiqueira. Galinhada. Arroz com galinha fica
ficar muito saboroso. Então os homens negociavam cereais e as mulheres galinha, ovos, queijo, manteiga. Muitos desses alimentos eram considerados comidas de pobres no início e depois foi progredindo. As pessoas foram indo para a cidade e aí esses alimentos eram considerados comidas de pobres. Foram abandonados pelas populações urbanas, mas na era do alimento saudável, que é hoje, perceberam que comer pão com centeio, frangos caipiras e raiz de mandioca, de batata doce. Certa vez uma professora minha lá em Ijuí disse que estas eram comidas de porcos e que ela não comia, mas se tornaram alimentos da moda hoje em dia. Para terminar este capítulo, vou fazer uma oração. Oração prima da dormir, da Maria de Col. Mi vau a letto col me angelo perfetto, col angelo de Dio, mi raccomando a voi, Signore Dio. Sul letto mi vau, la me anima la dau a San Piero e San Giovanni. S'avesse offesso i Dio con pensieri, parole, opere e di omissione, domando perdone. Passato questo giorno senza offendervi, prego darmi a santa benedizione. Esta oração é em italiano, não é o italiano gramatical, é italiano. Muito bem, fratelos e sorelas do meu canal do YouTube, este foi mais um capítulo onde mostro todos os fatos reais, histórias verídicas que ocorriam com os imigrantes italianos no sul do Brasil, baseado nos livros do Frei Arlindo Itacir Batistel, que é de Nova Prata, no Rio Grande do Sul. Me ajudem a resgatar a nossa cultura italiana e se inscrevam no meu canal do YouTube. Deixa lá o seu joinha, comente sobre seus antepassados e me ajudem a continuar a contar estas histórias verdadeiras dei nostri antenati. Ciao a tutti!